Então, gente, hoje a gente vai falar da parábola do joio e do trigo, né? Então, a nossa proposta é, nesse segundo curso, né? Nesse segundo, porque o de quinta-feira, é contemplar as parábolas de Jesus e alguns textos da Joana de Ângeles. Então, as pessoas, algumas perguntaram, participo da terça, participo da quinta? Claro, cada um tem seu tempo, né? Sua vontade, mas o ideal realmente é que a gente conseguisse é, acompanhar os dois momentos, porque um vai completar o outro, né? Então, o que são as parábolas? Jesus utilizava das parábolas como um meio de atingir a quem o ouvia, né? Então, ele utilizava situações da época, símbolos da época, tradição, e com aquelas histórias, ele conseguia levar até o povo o conhecimento, né? Porque naquele momento era a forma mais adequada para que se conseguisse chegar no coração das pessoas. Então, uma parábola, se a gente parar para observar, ela é muito simbólica, né? Então, tem vários símbolos que... Mas o que a gente vai estudar nas parábolas? Tanto nessa do joio e do trigo, quanto em todas as outras que nós vamos ver daqui para frente, né? Ela traz dois tipos de comportamento, normalmente. Então, ela traz uma dualidade, né? Para que a gente entenda o que é o bem e o que é o mal. Ou seja, o que é convergente ao evangelho do Cristo ou o que é divergente do evangelho. Então, é dessa maneira que a gente vai conduzir as aulas de quinta-feira, das quintas-feiras, né? E com a mesma metodologia, participando, né? Hoje espero que dê tudo certo em relação ao aplicativo. Então a nossa parábola de hoje é o joio e o trigo. Uma outra questão que eu gostaria de abordar antes do início é que todos os momentos, todos os ensinamentos, todas as parábolas, elas devem ser ouvidas, sentidas para o si mesmo, ou seja, um aprendizado que agregue a mim, né? Então, quando a gente ouve alguma coisa, poucas pessoas novas aqui, mas tem, né? Então, a gente, quando ouve um ensinamento, a gente logo pensa no outro, né? Gostaria muito que o fulano tivesse ouvindo isso, que a minha mãe, que o meu marido, que o meu filho, né? Mas a gente precisa compreender que a mudança só acontece quando nós realmente conseguimos compreender um pouco do que nós somos. Então, quando a gente foca no eu, né, no autoconhecimento, quem eu sou, quais são os meus pensamentos, quais são os meus hábitos, eu começo a me observar melhor e começo a me reconstruir, ou seja, né, eu amo a minha parte, que vamos dizer assim, que não é tão boa, que todos nós temos, né, a nossa parte sombria, e vou agregando, né, luz nessa sombra. Esse é o verdadeiro autoconhecimento, né? A autoiluminação. Então, eu entendo que eu sou parte luz, parte sombra, como todos nós, né? E vou trabalhando através dos estudos e da vivência do Evangelho para que eu realmente consiga essa transformação. E a transformação, ela só vem através da compreensão. Então, eu não consigo transformar nada, ao menos que eu compreenda, né? Que eu consiga discernir o que é benéfico do que não é. Então, a parábola começa assim: o reino dos céus. Tem alguém com o microfone? Deixa eu ver quem é.
O reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E, quando a erva cresceu, o joio, a erva daninha, né? Apareceu, a erva ali é o trigo. Cresceu e frutificou, apareceu também o joio, ou seja, a erva daninha. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? Ou seja, por que tem também a erva daninha? E ele lhes disse: um inimigo, e aí vamos começar a prestar atenção, né? Nesses personagens que vão aparecendo, né? Para a gente aprender a refletir aqui junto comigo, né? Então, um inimigo, vamos começar a pensar quem é esse inimigo, né? Se todas as parábolas, se todos os ensinamentos são para mim mesmo, né? Um inimigo é um inimigo que fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém, ele lhes disse: não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colher primeiro o joio e atai-o em molhos para queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Então, daqui a gente já começa a ter algumas reflexões, né? O que é o joio, o que é o trigo, quem é o inimigo, né? O crescimento do joio junto ao trigo representa, a luta entre o bem e o mal. Então, o que quer dizer, né? Quando eu planto o joio, eu planto o trigo e nasce o joio. O que nós somos, né? O nosso psiquismo, o que existe no nosso psiquismo? Todos os habitantes desta Terra, ou seja, desse planeta em qual nós vivemos, traz a dualidade consigo, ou seja, somos criaturas dualísticas. Então, somos bem, somos mal, somos luz e somos sombra. Isso é inerente à nossa condição de encarnados, né? Então, não tem como nós estarmos aqui, seria uma utopia a gente achar que nós somos luz, né? Que nós somos perfeitos e maravilhosos. Na verdade, nós somos, a nossa essência mas nós estamos. A nossa parte que nós conseguimos enxergar hoje, ela é dualística, né? E por que eu digo essa parte que nós conseguimos enxergar? Lembra que na aula passada, quem participou, nós falamos dos fragmentos, né? A Maria falou da fragmentação. Então, nós vemos o nosso psiquismo consegue enxergar a criatura em partes, né? Então, a gente ainda não consegue ter uma visão do todo, ou seja, de quem somos nós de verdade. E ainda não existe também uma aceitação, né, de que eu sou sombra também, né? E por que ali o bem e o mal estão crescendo juntos? A gente vai ver um pouco para frente. Comum em mundos de expiação e provas como o nosso, indica também as dificuldades e as bênçãos existentes na luta cotidiana. Importa considerar que muitos joios encontrados na pauta da existência ocorrem por produto da nossa invigilância. Então, foi colocado em vermelho ali a invigilância, né? E aí eu pergunto para vocês, para que cada um faça uma reflexão. O quanto nós somos invigilantes no nosso dia a dia? Quanto nós deixamos que os nossos hábitos mentais, né, conduzam a nossa vida? Ou seja, o quanto eu consigo usar da minha inteligência para discernir o que é bom, o que não é, ou seja, o que é joio e o que é trigo. Então, nós vivemos uma vida impulsionados por um subconsciente. O que é esse subconsciente? São os impulsos que acumulamos por várias existências. Então, temos aí no porão, né, como se nós tivéssemos uma casa,
e tivéssemos um porão vasto, e nesse porão nós tivéssemos de tudo: raiva, mágoa, astúcia, tudo que vocês possam imaginar. E temos também o que é bom, né? Que fica numa outra parte, talvez, mas não cabe aqui falar. Então, nós somos impulsionados no decorrer dos nossos dias pelo subconsciente. Então, somos invigilantes, deixamos que esses impulsos cheguem de uma maneira que nós não percebemos, né? Então, por que a gente sempre sente muita raiva, sente muito rancor, muita inveja, somos julgadores, somos egoístas? Isso tudo meio que faz parte de todos nós, né? E a gente acaba repetindo essas ações, né? E todas elas imbuídas aí de toda essa negatividade, e a gente acha que é natural. E não é natural, né? É natural porque somos invigilantes, e aí acaba virando um senso comum, né? São os clichês. Então, todo mundo é assim mesmo, todo mundo tem maldade, e aí a gente pode pensar assim, nossa, mas tem muitas pessoas boas, né? Mas eu não estou falando desse nível superficial de bondade ou de maldade, né? Eu estou falando daquele nível um pouco mais profundo que cada um tem, né? Que dá para se observar além das máscaras que a gente apresenta, e que cada um de nós tem esses dois lados, né? Todo mundo tão quietinho? Vamos em frente. O homem que semeia a semente no seu campo é uma assertiva, aplicada a nós próprios, no outro sentido. Demonstra que possuímos um campo de atuação. Então, que campo é esse? Né? Quando ele diz, plantai o joio e o trigo no meu campo. O que é o campo? O campo é a minha existência, né? É onde eu atuo na minha vida. Então, esse campo é a minha família, é o meu trabalho, né? O meu dia a dia. Então, os meus pensamentos, né? Porque é um campo de atuação vasto. Então, é sempre importante, quando a gente ouve uma parábola, que a gente sempre traga para a parte psíquica, né? Porque é dali que tudo nasce. É através do pensamento que tudo nasce. Então, eu construo o meu futuro através dos meus pensamentos. Por isso que a gente fala tanto, observe seus pensamentos, qual é a qualidade dos seus pensamentos, porque é ele que vai construir, né? Então, esse meu campo de atuação, esse campo que eu lanço as sementes da minha vida, né? Eu estou lançando joio muitas vezes sem perceber. Demonstra que possuímos um campo de atuação característico do nosso nível evolutivo, onde desenvolvemos experiências importantes de aprimoramento espiritual. E aí vem uma outra questão: o que eu vim fazer aqui? Quais são os meus objetivos espirituais? Porque se nós hoje conseguirmos entender que nós não estamos encarnados simplesmente, né, para as coisas da matéria, é importante que a gente entenda que o objetivo primeiro é o aprimoramento espiritual. E, claro, o aprimoramento espiritual precisa estar em primeiro plano, né? E todas as outras questões, as questões materiais são necessárias, mas elas precisam estar imbuídas, ou seja, eu preciso costurar a minha vida material sempre com o objetivo espiritual, né? Então, onde é que eu quero chegar espiritualmente? E aí volto aqui, né? Não precisa, não temos um ponto, eu quero evoluir até tal ponto. Nesse momento que eu faço esse tipo de comentário, que eu tenho esse pensamento, eu bloqueio a minha evolução, porque eu não preciso chegar a lugar nenhum, não é nesse sentido que eu quis dizer, só para ficar claro, né? É um objetivo saber que eu preciso me aprimorar espiritualmente. À medida que evoluímos, descobrimos a necessidade da seleção de valores que devem ser aplicados nesse campo. Então, se eu começo a desenvolver a minha inteligência, perceber
o que acontece verdadeiramente, né? Ter discernimento, eu começo a perceber, né? A selecionar quais são os valores que eu preciso, que tipo de semente eu preciso lançar nesse campo para que realmente o trigo floresça. A boa semente representa, pois, a semeadura de valores morais e intelectuais, o evangelho. E aí, aqui, ó, a gente faz um link com a aula da terça-feira, né? Porque a boa semente é o quê? É o que eu aprendo no evangelho. Então, por que a importância do conhecimento do evangelho, das aulas sobre o evangelho? Porque é através desse conhecimento que eu vou conseguir lançar sementes, né? Sementes de trigo e não o joio. Pode falar, Helena. Não, só queria mesmo reforçar até o que está no slide anterior, a questão da nossa invigilância, né? Porque, assim, só reforçar mesmo que tudo está na nossa mente, né? Tudo está ali, tudo vem dali. E o quanto é importante a gente manter a atenção, né? Cuidar, analisar, olhar o que pensa, olhar o que está fazendo, porque quando viu, já fez, né? Muitas vezes a gente faz algumas coisas que depois a gente pensa, nossa, né? Como que eu fui capaz de fazer isso, né? Então, assim, mais nesse sentido mesmo, assim, é bater nessa tecla, porque eu, como eu disse na aula de terça, estou na caminhada há 4 anos, e até então nunca me passou pela mente que eu tivesse que prestar atenção no que eu penso, então, para mim, foi uma coisa, assim, já fez... Ali foi a grande virada de chave, digamos assim, né? Por isso eu gosto muito de bater nessa tecla, porque para mim é a mais importante, né? Depois o evangelho, obviamente, a gente precisa das duas coisas, né? Mas o se manter atento e vigilante é, acho que o primeiro passo, né? Obrigada, Helena. Então, o que a Helena falou é de grande importância, né? Porque nós normalmente não temos a percepção dos nossos pensamentos. É tudo tão automatizado, tudo tão na rotina, e é por isso que a gente encarna tantas vezes. E a gente tem uma evolução tão pacata, vamos dizer assim, né? Porque nós realmente temos uma dificuldade muito grande de, inclusive, pensar alguma coisa nova. É como se a gente tivesse um dado todo colorido, cada lado de uma cor, e a gente só enxergasse um lado, né? E essa visão fragmentada é que nos impossibilita do crescimento, porque eu deixo de ver a parte, né? Quando eu começo a crescer, eu começo a deixar de ver só uma parte e começo a ver um todo. O que significa ver o todo? Eu deixo de olhar para o meu problema como se eu fosse a única criatura da Terra, né? Como se eu fosse a única sofredora. Então, quando eu consigo expandir um pouco essa consciência, eu consigo ver um mundo maior, ou seja, uma teia que se enreda com as encarnações anteriores, com a minha família, com o que eu estou sofrendo, com a perda de alguém, com uma doença. Todos esses acontecimentos, eles são entremeados, vamos dizer assim. O Jorge aí vai preparar uma aula muito bacana sobre as leis, né? Então, uma coisa que a gente precisa compreender é que todo abuso, né? Então, eu abuso de alguma coisa, eu estou infringindo uma lei, a lei de Deus. Então, futuramente eu vou ter uma privação. Isso não é uma punição, não pode ser entendido dessa maneira, né? E sim como uma reação da lei. Então, o aprender a semear, ou seja, usar de inteligência, do pensamento, da vigilância, me favorece como um todo, né? Talvez a gente seja um pouco imediatista e queira soluções rápidas para os nossos problemas, mas isso é o pensamento do involuído, como diz o Pietro Baldi, né? Então, eu quero tudo para ontem. Por quê? Porque eu só vejo uma parte, eu só vejo um sofrimento isolado. Eu não vejo esse sofrimento como alguma coisa maior, né? Que já vem aí de um passado, talvez dessa vida ou de alguma outra. Então, eu preciso passar por aquela experiência, às vezes dura, dolorosa,
mas de grande potencial de aprendizado. Então, é isso que a gente não consegue ainda vislumbrar, porque a partir do momento que a gente conseguir ter esse olhar maior, porque tudo é finito aqui na matéria, né? Então, a vida física é finita. Então, veja o contrassenso, né? A gente tem um comportamento como se a vida material, ou seja, o corpo físico, ele fosse tudo. E, na verdade, não. Porque ele tem uma durabilidade, né? E vai chegar um determinado momento, ele vai se findar e simplesmente a gente vai mudar de estado, né? De matéria para espírito. E lembrando que a nossa vida verdadeira é a vida espiritual. Então, não tem como... É por isso que a gente sofre tanto, né? Porque a gente se apega de uma determinada maneira na matéria e vive como fosse somente isso. E isso também é um hábito, né? Que nós fomos trazendo aí de milênios, né? Então, é hora de pensar. E as parábolas, elas trazem essa reflexão para a gente. Eu estou falando demais em cada slide, daqui a pouco eu vou levar 3 aulas. Quer falar alguma coisa, Jorge? Cris, eu quero assim, eu queria que todo mundo participasse da conversa, né? Está todo mundo muito quieto. A parábola ela é muito vasta e ela tem vários pontos que a gente precisa estudar, tá, gente? A parábola também ela fala da progressão dos mundos, né? Então ela fala ali que no nosso mundo, não é? Nós vamos ter o mal. Na verdade, no nosso mundo, o mal é maior que o bem. Todo mundo sabe disso, né? Okay? No planeta de expiação e provas, o mal é bem maior que o bem. Ponto. Isso quer dizer o quê? Que qualquer situação que você faça, e aqui vamos tirar uma ilusão da nossa parte, de que a gente vai ter sempre aplausos, que todo mundo vai gostar. Não vai, porque o mal está ali. Você pode fazer a coisa mais perfeita do universo, alguém vai achar ruim, alguém vai pôr defeito. Você pode fazer o trabalho mais maravilhoso, alguém vai pôr defeito, alguém vai falar mal. Você pode trabalhar, fazer o que você quiser, alguém vai falar mal. Você pode sentar para rezar, vai vir um pensamento ruim. Você tem que ir no mercado, que você tem que fazer isso aqui. Você pode aplaudir alguém, mas logo depois vem um ponto de inveja dentro de você. Por que você não é igual? Por que isso, por aquilo? Aí vamos todo mundo entrar na conversa. Isso é real? Isso que eu estou dizendo é real? Porque a parábola ela fala disso. Ela diz, olha, toda vez que você for semear o joio, o trigo, vai nascer o joio. E a gente tem a ilusão de que isso não vai acontecer com a gente. Okay? Que a gente vai ser sempre para acontecer as coisas boas, maravilhosas. Isso é verdade na vida de vocês, no dia a dia de vocês, isso funciona. Seus pensamentos são assim, você tem um pensamento do bem e um do mal, você tem mais pensamento do mal. E vamos refletir aqui que esses pensamentos, que o padrão nosso é o Evangelho. Porque você pode, por exemplo, pensar orgulhosamente e achar que você está certo, mas é orgulho. Então, o parâmetro é o Evangelho. Não é? Quais são as qualidades do pensamento seu? É mais joio ou é mais trigo? No seu trabalho, quantos joios tem lá? E quantas vezes vocês aderem ao joio, esquecendo-se do trigo? E é importante pensar isso, que eu vou falar isso depois. Né? Primeiro, eu gostaria que vocês respondessem essa pergunta. A Cris quer saber, né? A Cris é curiosa, ela é... A Claudine está com a mãozinha gosta de saber da vida de todo levantada. mundo. Eu vou logo dizer para vocês, ela quer saber da vida de todo mundo. Eu estou aqui só como avó. Então, não só a Claudine, todo mundo aí, a Rosângela, a Eliane, que está aí, a Ju, Tati Rocha, Carlinhos. Vamos todo mundo falar, como é na vida de vocês?
Se vocês não colocarem a vida de vocês, não vai fazer sentido a parábola. A Cris vai falar ali 2 horas e, quando ela acabar de falar, todo mundo já esqueceu. Vamos, gente, vamos participar aí. E uma outra reflexão, né, Jorge? Por que que a gente tem tanta resistência em ver o nosso lado mal, né? Isso, e quer ver o dos outros, né? Sim, a gente resiste de uma maneira assim, não, eu sou tão boa, tão boazinha. Por isso que eu fiz as duas reflexões. Primeiro, no exterior, né? E segundo, com você mesmo. Qual é a qualidade dos seus pensamentos? Parece que a Claudine estava na frente. Aí, a Cris que vai coordenar. Fala, Clô, pode falar. Rapidinho, é só porque essa fala do Jorge me lembrou uma situação, não que eu não viva mais, né, mas uma situação que marcou para mim, assim, que eu lembrei agora. Eu tinha uma amiga na adolescência e a gente era muito amiga, assim, muito próxima, a gente convivia muito junto, ela vivia na minha casa, assim, bem aquela coisa, melhor amiga, assim, junto o tempo inteiro. E aí chegou uma época que ela começou agir como eu agia, se vestir como eu me vestia, tipo, se espelhar muito em mim, querer ter as coisas, as mesmas coisas que eu tinha. E naquela época, assim, tudo isso me incomodava muito. Nossa, como me incomodava, eu ficava muito revoltada, assim, não falava para ela, a gente não brigava por essas coisas, mas sempre me incomodava, assim. E aí eu ficava pensando assim, nossa, como ela é invejosa, né? Que inveja que ela tem de mim, das minhas coisas. E daí, e daí, tipo, hoje eu vejo, né, que a maior invejosa era eu, né, no caso da história. Tipo, aquilo tava me mostrando quem eu era. A atitude dela era só, assim, para me mostrar, enfim, um espelho. Mas naquela época aquela situação me incomodava tanto e é muito engraçado, porque esses pensamentos que eles continuam existindo na gente, né? E aí tá o objetivo da aula e da parábola, de a gente poder visualizar, né, esses pensamentos e esses instintos que crescem com a gente e saber aprender e compreender eles, né, no geral. Porque o que a gente faz é sempre negar. Eu sempre neguei, né, esses instintos de inveja, de vaidade. Eu sempre, nunca quis me colocar nesse lugar. Sempre os outros foram e eu nunca fui. E aí se vinha um pensamento de pensar, nossa, mas não posso pensar isso. Como se fosse deixar de existir, né? Aquele pensamento por você dizer que não pode pensar. Mas um pouco também porque a gente nunca foi estimulado a pensar e observar isso, né? Não assim, terceirizando a culpa, né? Não é esse a intenção. Mas eu digo que a gente sempre também foi conduzido, querendo ou não, a reprimir esses, esse, tudo isso, né? O joio, né? E a proposição da aula e da parábola sempre existe, a parábola em si também, né? A parábola principalmente, que sempre existiu desde que Jesus deixou essa mensagem para nós, para a gente se propor nessa reflexão. E o movimento sempre foi o contrário, sempre foi negar, ainda é negar, né? E aí, quando a gente começa a dar a oportunidade de olhar para isso, a gente se assusta no primeiro momento, né? Você se depara com aquele dragão que você ficou escondendo lá, aquele monstrão, e aí você fica um pouco assustado, mas aí tu vai compreendendo, compreendendo e sabendo que tu é esses dois lados, que é a pior coisa, acho que o pior movimento que a gente faz na vida é essa ilusão que a gente tem, que somos perfeitos e somos ótimas pessoas, maravilhosas e só fazemos o bem e somos, né, melhores que todo mundo e alecrins dourados na terra. E aí, sabe, tem todo esse mal, a gente é invejoso, é orgulhoso, ciumento, revoltado, raivoso, tudo. E aí a gente fica, tipo, querendo negar isso, tampando isso, ou não querendo mostrar isso para as outras pessoas, sendo que todo mundo é assim. Mas, enfim, era só um desabafo também, uma reflexão que eu me lembrei dessa história aí com a minha amiga que me marca, assim, volta e meia eu fico lembrando dessa história e pensando assim, meu Deus, né, na época completamente cega, não que hoje eu, né, tenha evoluído nesse sentido, mas hoje já vejo essa história de uma outra forma, e na época, assim, meu Deus, era
a revolta com aquele instinto, assim, de querer negar e jogar para longe, até que no fim a gente acabou se afastando, assim. Tá bom, obrigada. Já vou deixar agora a Tati falar, depois a Ju, né? E tocasse no assunto, porque a gente não foi estimulado, né? Nós não fomos estimulados a falar sobre isso, a pensar sobre isso. E isso vem de um comportamento repetitivo, né? Dos hábitos mentais. Então, e isso sem culpar outras pessoas, obviamente, mas o quanto é importante essa nossa reflexão de agora. Porque de agora para frente eu posso tentar fazer diferente, né? Para os meus filhos, para as pessoas que estão ao meu redor, primeiramente para mim mesma, e perceber que existe uma forma diferente, né? Que eu não preciso perpetuar esse padrão. E é esse comportamento novo que vai trazer liberdade para a gente, né? Que vai trazer essa mente mais expandida, esse crescimento, né? E é isso. Acho que a Tati agora pode falar, Tati, depois a Ju. Ô, Cris, eu queria falar um negócio antes da Tati. Me desculpa, Tati. Sim. Duas reflexões para todo mundo, né? A partir do que a Claudine falou. Primeiro, a Claudine falou que tinha uma amiga, ela ficou com inveja da amiga, né? Dizendo que a amiga tinha inveja. Então, veja que o joio aí sucumbiu todo o trigo, né? Ok? Não teve trigo. Tá? Então, é a primeira coisa que a gente vai ter que pensar daqui para frente, no dia a dia. Não é? Se você não está vigilante, né, percebendo, o joio ele vai te dominar. O segundo aspecto eu queria que todo mundo pensasse, enquanto os outros vão falando, que tem um objetivo de Deus para que o joio e o trigo estejam juntos. Tem algo que a gente precisa conquistar. Como tudo que é de Deus, tem um objetivo. Não é? Tem uma ideia de Deus para isso. Então, tem uma ideia que, se a gente não sabe essa ideia, a gente acaba que o joio domina a gente, e como a gente já está em desequilíbrio, né? O mal é maior que o bem, você aumenta o mal e você comprime o bem, não é? Então, você fica sem atividade no bem, o que acontece? Aumenta-se o desequilíbrio. Então, tem um objetivo aí, eu queria que todo mundo fosse pensando nisso. Tá bom, Tati? É contigo aí. Eu falando aqui de microfone fechado. Gente, estou até meio impressionada com a conversa e eu fui só reparando no rumo que estava tomando, os comentários da Clô, que o Jorge veio falar e quando a Claudine levantou a mão, eu tinha pensado em levantar assim, e aí eu acabei aguardando e foi muito engraçado ver tudo isso, porque hoje eu ouvi tudo isso que eu agora à tarde, era 4 e pouco, fui ali, eu tô aqui na empresa, né? Às vezes eu escolho ficar aqui porque, como eu saí às 7, eu fico com receio de me atrasar, então eu acabo ficando aqui. E hoje eu fui lavar uma frutinha na pia, sabe quando tá distraída, assim? E fui lavar uma fruta na pia e, gente, mas do nada, assim, me veio um monte de pensamentos na cabeça e reflexões e como se, não sei, como até se eu conseguisse respirar melhor, assim, sabe quando veio o entendimento e tu até consegue respirar melhor, mas meio que de tudo isso que a gente estava conversando, no sentido de que sim, a gente não é estimulado, né, a isso, tudo bem, e a gente é um reflexo da maneira que a gente é tratado. Eu não sei se eu vou conseguir me fazer entender, porque eu tenho bastante dificuldade de me expressar, né? Principalmente quando essas coisas acontecem. Mas o que eu quero dizer é que veio assim, como se fosse um pensamento, uma sensação, enfim, e tudo muito rápido, como se fosse um filme muito rápido, tipo de um pai educando um filho, no caso eu, ou enfim, seja quem fosse. E eu lembrando de cenas da minha infância, da maneira que eu fui tratada, e eu tratando as pessoas da mesma forma, e eu na mesma hora identificando que eu trato as pessoas assim, e eu, opa, mas sabe,
foi tudo, tipo, muito rápido, assim, e vem a calhar com a parte da conquista que o Jorge falou, porque sim, a gente não é estimulado, a gente é inserido nesse meio, mas justamente por conta disso, o Jorge trouxe como objetivo, né, mas eu até, quando levantei a mão, eu vinha falar que eu viria falar dessa parte da conquista, né? Tipo, poxa, olha que legal, quando a gente menos espera, o conhecimento ele acaba se encaixando na hora certa, né? Então, eu vinha compartilhar isso com vocês, mas aí a Clô já falou, o Jorge já falou, então eu resolvi só compartilhar o que aconteceu comigo hoje à tarde, assim. Achei muito engraçado, como se fosse uma preparação para a aula, sabe? E é muito isso mesmo, assim, a gente... tudo bem que a gente não é estimulado, mas eu acho que depende de cada um de nós o esforço. E a gente sempre tem certeza que o nosso esforço ele vai ser recompensado. Não fazer as coisas pelo esforço ser recompensado, mas que o esforço ele se torne parte do nosso dia a dia, se torne um objetivo nosso, sabe? E que automaticamente as coisas vão se encaixando. Sim, a gente está aqui inserido nesse mal, e como a Clô falou, eu não estou nada separada disso, eu estou muito incluída nisso. Não foi o Jorge que falou, quando alguém fala mal de mim, como é que eu reajo e tal. E é muito isso, assim, quando alguém conquista alguma coisa, o meu primeiro pensamento já é, tipo, por que eu não conquisto isso também? Por que eu não consigo isso? E já vem o pensamento e aquele sentimento, assim, sabe? Então, eu não me excluo disso, estou super dentro disso. E o importante, eu acho que é a gente continuar nesse movimento, né? Sabendo o que a gente quer ser, para quem que a gente quer ser atraído. Ter isso bem em mente, né? Que uma hora os resultados, eles acabam chegando. É isso, gente. Falei demais, mas é que eu fiquei bem... Achei engraçado tudo, essa conversa chegar nesse rumo e ter acontecido isso comigo hoje à tarde. Não falou demais não, nega, falou necessário. Ju? Então, um complemento, né? Quando a Clô estava falando, ela disse que não importa o quanto a gente negue o pensamento, né? Que aquele sentimento vai continuar. E uma vez o Jorge fez uma palestra e ele falou que o início do pensamento, na verdade, é o sentimento, né? Então, não importa que o pensamento chegue e a gente negue, porque se a gente continua sentindo aquilo, mesmo sem querer sentir aquilo, o pensamento vai continuar vindo, sabe? Uma hora ou outra, assim. Porque a gente não tem que trabalhar com o pensamento, a gente tem que trabalhar com o sentimento, né? A gente tem que começar a reeducar o nosso pensamento para depois a gente reeducar os nossos sentimentos, né? Entender o porquê que a gente está sentindo as coisas que a gente sente e tentar modificar esse sentimento para sempre uma coisa positiva, né? E eu acho que o que a Tati estava tentando falar ali do mérito, né? Do esforço, eu acho que tem muito a ver com o que o Jorge falou da lei, assim, porque se a lei é um movimento, a gente precisa se colocar dentro desse movimento, né? Então, nenhuma recompensa do que, né, a Tati estava falando ali, nenhuma recompensa vai vir enquanto eu me manter na inércia, né? Enquanto eu achar que eu estou aqui fazendo o meu e tá tranquilo aqui, eu tô de boa aqui, eu vou continuar aqui, uma hora ou outra vai vir, sabe? Porque eu confio em Deus, porque eu acredito na lei, por causa disso, por causa daquilo. Se eu não me colocar dentro do movimento e trabalhar junto com Deus e ser co-criador da minha própria vida e do meu próprio merecimento, eu nunca vou conquistar nada, sabe? Então, sim, é um processo de esforço e trabalho e dedicação contínuo, porque a gente sabe que a gente está muito embaixo, que a gente sabe que todo esse mal que tem aqui no planeta Terra e no mundo de provas e expiações é parte da gente, e não por isso, e, tipo, por isso mesmo que a gente está aqui, porque isso é parte da gente, porque a gente está aqui para trabalhar isso. A gente está aqui para aprender a trabalhar esses sentimentos, a modificar esses sentimentos. E é claro que a gente não vai conseguir modificar eles negando o pensamento do que eles estão trazendo para a gente. A gente precisa entender esse pensamento para poder transformar ele e não só negá-lo. Acho que era só isso mesmo, complemento. Assim. Obrigada, Ju. Ju, da próxima vez, se você puder desacelerar, seria bom. Perdão. Não tenha tanta pressa de falar. Tá bom. Obrigado, mas foi maravilhoso. Gostaria de fazer 2 comentários em relação ao que a Ju falou. Primeiro, a questão do desinteresse, né?
Então, chegou uma mensagem para nós esses dias e falava justamente sobre isso. Quanto mais a gente tem intenção de alcançar essa luz, menos a gente consegue, porque a gente trabalha com um conteúdo que não é apropriado, né? Que é o conteúdo do mal. Porque a partir do momento que eu tenho um interesse em evoluir, ou seja, um interesse egoísta, então eu fico cada vez mais distante do que realmente eu quero alcançar. Então, o desinteresse, que foi o que a Ju falou, ele precisa ser caridoso, né? Bondoso, a gente precisa trabalhar com o coração. Então, tudo que eu faça de bem precisa ter o desinteresse, para que então a gente alcance o objetivo. Então, não tem como usar de astúcia, né? Então eu vou ser boazinha porque eu quero evoluir. Não funciona dessa maneira. E em relação ao pensamento, o pensamento é como se fosse quando a gente trata uma doença, né? Existe a causa da doença e existe o sintoma. O pensamento a gente pode dizer que é um sintoma, né? Então, eu penso de acordo com o sentimento. Então, mas é através desse sintoma que eu descubro a doença. Não sei se consegui ser clara, né? Mas eu consigo descobrir o que é a verdadeira causa do meu sofrimento, né? Então, do meu pensamento, que é o sentimento, e que esse sentimento vem do coração. Então, no primeiro momento eu consigo observar, porque é tudo muito rápido, né? Sentimento, pensamento. Então, se eu sou pega, eu vou tentar dar um exemplo prático. Eu fico com ciúme, então é um sentimento, né? Me sinto de alguma maneira ofendida, então me causa ciúme, né? Uma determinada situação. Então, aquele sentimento, muito rapidamente, se transforma em pensamento. Então, a minha mente começa a trabalhar naquela vibração, com aquele sentimento, e se eu não estiver atenta, eu sou tomada. Tomada porque esse pensamento vai fechar um circuito, vai tomar todo o meu psiquismo, vai baixar a minha vibração, né? E aí acontece tudo aquilo que a gente já sabe. Então, é um trabalho que demanda muita atenção, né? O tempo inteiro, porque a gente está sentindo e pensando o tempo inteiro. Posso seguir em frente? Alguém mais quer falar? Jorge? Oi, eu quero falar, se você permitir. Mas eu queria voltar a questionar todo mundo, porque assim, ó, o joio não pode ser arrancado. A Cris falou lá no começo, Jesus falou na parábola, né? Os empregados perguntaram, né? Podemos arrancar? Não, não pode arrancar. Só na ceifa. Então, o joio não vai ser arrancado. Nós temos o joio, todas as pessoas têm joio, todos os ambientes têm joio. Agora, o que nós vamos fazer com o joio? Nós precisamos fazer alguma coisa. Se você não fizer nada com o joio vai tomar toda a plantação. E ele vai consumir o trigo. Vamos, gente, eu preciso que vocês pensem. Nós estamos falando do dia a dia. E ele não pode ser arrancado. Como a Ju falou, não tem essa. Tem um pensamento, vou tirar o pensamento. Você não vai conseguir. A Helena quer falar. Vamos lá, Helena. Mas você precisa chegar na ceifa. Para você chegar na ceifa, você tem um longo caminho ainda. Então, tá, todo mundo pode falar de novo. Tati, Claudine, todo mundo. Pode falar. Eu quero falar só a Maria. Quando a Cris... Estão me ouvindo? Oi, estão me ouvindo? Sim, sim. Quando a Cris começou a aula falando do joio e o trigo, que ela deu essa interpretação muito filosófica, né? Igual a Tati, que falou que essa coisa um pouco me chocou a mim também, por isso que eu até parei. Porque a importância, o Jorge falou que esse texto é importante, esse texto não é importante, esse texto é precioso, é fundamental, né?
porque ele tem uma profundeza assim de nem eu sabia da interpretação do joio e do trigo, né? Porque esse lado eu imaginava uma coisa do bem e do mal, porque era o inso, né? O mato no meio do trigo, né? E agora você disse que a gente não pode eliminar esse joio, né? Que seria a nossa parte mal, né? Nossa parte negativa, né? A nossa parte doentia. Mas se a gente não eliminar esse mal, que fim nós vamos fazer se insistirmos de ter dentro de nós esse joio, né? Que essa coisa muito profunda. Acho que nós temos que estudar mais aulas sobre só esse tema aqui, porque é realmente muito profundo e muito precioso, porque deu um baque agora, como a Tati falou lá sobre a introdução desse texto aqui. Eu acho que ele, né, é muito profundo, muito grande. Posso falar rapidinho? Pode, Helena. Então, no meu entendimento, como tudo é dualístico, é necessário o mal e o bem. A gente precisa dos dois para poder saber escolher, né? Se arrancar todo o mal, a gente vai ficar só com o bem, que privilégio teremos ou que conquista faremos, né? Eu acho que mas não é o caminho certo ficar só com o bem? Não é o caminho certo ficar só com o bem? Mas como é que tu não vai é o saber caminho o que da é o iluminação? bem? Como é que tu vai saber o que é o bem se não tiveres o mal como parâmetro também? É necessário ter as duas coisas? Como é que imagine se a gente vivesse só na luz? A gente conheceria a sombra ou vice-versa? Se vivêssemos só no bem, conheceríamos o mal ou vice-versa? Eu acho que tudo na vida é apresentado como o bem e o mal, em todas as situações, justamente para que a gente perceba a existência dessas duas coisas, dessa dualidade, e faça as escolhas certas, entende? Acho que a gente vai ter que ir amadurecendo e, aos poucos, ir transformando esse mal em bem, entende? Essa treva em luz. Lógico que é uma jornada gigantesca, né? Mas eu penso que se não existir os dois, a gente não tem nem como fazer escolha, sabe? Acho que é por isso que existe, na minha opinião, né? Era Sim. isso. Obrigada, né, a Tinelli e a Helena. Eu acho, Tinelli, que eu vou tentar dar mais um norte, depois se o Jorge quiser complementar. Opa, a Rosângela quer falar. Pode falar, Rosângela, por favor, seja bem-vinda. Rosângela? Rosângela, eu acho que o microfone está desligado. Você está falando. Se tu está falando, isso mesmo. Tá, eu vou... Abre o microfone para ela, clica em cima, Rosângela. Microfone. Deixa eu abrir aqui, peraí. Não consigo abrir o microfone dela. Eu não consigo abrir. Tudo bem, eu vou falar um pouquinho, depois, Rosângela, se tu quiser, assim que tu conseguir aí abrir teu microfone, é só me interromper, tá? Então, Tinelli, né? Tinelli, assim, ó, lembra que lá no começo a gente falou um pouco... Opa, a Rosângela conseguiu abrir. Vamos lá, pode falar. Consegui. Tá. Então, eu penso que nessa questão... boa noite, né? Que não conseguiram ver minha boa noite anteriormente. Boa noite. Muito obrigada pelo acolhimento. Eu penso que nessa questão do mal e do bem, eu acho que a primeira coisa que temos que fazer é assumir as nossas falhas, sem antes responsabilizar os outros pelos nossos atos, né? Que às vezes a gente acaba delegando a responsabilidade das nossas falhas aos nossos pais, aos nossos que vieram um pouco antes da gente, né? E achamos que todas as nossas atitudes negativas é em função disso ou daquilo. E que essa questão do mal e do bem, como o colega lá estava falando, que agora eu não lembro o nome dele, eu acho que para
para nós ofuscarmos um pouco o nosso lado negativo, digamos assim, nós precisamos sempre transmutar o nosso comportamento. O eterno era orar e vigiar, né? Você sempre se dá conta que você está numa frequência não muito bacana e que você precisa voltar, sair daquela sombra que você está entrando e voltar, e voltar, e voltar. Isso é uma prática minuto a minuto, porque se nós mantivermos o nosso pensamento no negativo, quando sabemos que estamos, né, numa frequência muito ruim, nós não conseguimos sair do bem. E tem que estar sempre trabalhando. Eu acho que dessa forma, como a Helena falou, a gente vai conseguir ofuscar um pouco esse lado negativo e transmutar para um lado mais positivo. Acho que seria isso. Obrigada, Rosângela. Então, esse seu comentário, né, é pertinente, sim, mas aqui a gente precisa ter tentar ter um olhar um pouco mais além. Então, ali no começo dos slides, ele dizia assim, né, que é inerente à criatura encarnada num planeta de provas e expiações ter os dois lados, né? Então, não tem como a gente fazer de conta que o lado sombrio não existe, porque faz parte de nós. E para que a gente realmente consiga essa transformação, essa transmutação, a gente precisa ter a coragem, vamos dizer assim, né, de olhar para essa sombra. Porque a partir do momento que eu entro num pensamento negativo, num sentimento que eu não gostaria e eu fujo dele, e a palavra já está dizendo, eu estou em fuga, né? E nós estamos em fuga o tempo inteiro. Se a gente parar para observar, poucas vezes a gente consegue ficar com a gente mesmo. Então, ou a gente precisa de uma internet para jogar, de um vídeo para assistir, de uma TV, de uma série, seja lá o que for. Não que eu condene isso tudo, porque é muito bom, desde que seja de maneira equilibrada, mas a gente precisa se recolher em determinado momento do dia, seja por 10, 15 minutos, e ficar consigo, né? E levar esse comportamento para o restante do dia, estando consciente o tempo inteiro. Opa, o que eu estou pensando, né? O que está se instalando? Quais são os objetivos desse pensamento que acabou de surgir? Ou desse sentimento? Onde que ele quer me levar? Ou quando acontece uma situação, qual é o objetivo de Deus para mim nesse momento? Porque quando a gente começa a ter esse comportamento de estar mais desperto, o dia deixa de ser uma mera rotina, né? Eu sei que cada situação, ela está intrincada com tantas outras e a vida quer me mostrar o tempo inteiro que eu posso ir além, né, do que eu já sou. E então é importante o comentário da Tinelli ali também. Tinelli precisa perceber isso. O caminho para o bem é ver o mal, né, que há dentro de cada um de nós. Porque o professor Maurício, eu não lembro qual é o curso que ele comenta, que a evolução, ela é dessa maneira, né? Como um exame, esqueci o nome, um eletrocardiograma, né? Que tem aquelas ondas que sobem e descem, porque como nós somos pendulares, dualísticos, né? Então a gente está naquele pêndulo, assim, a gente ainda não conseguiu o equilíbrio. Então, em tantos momentos eu estou feliz, daqui a pouco eu já estou triste, mas eu não percebo essa oscilação. Então, a partir do momento que eu consigo perceber, eu consigo começar a me compreender, né? Então, os momentos o Jorge falou muito bem ali no primeiro comentário que ele fez, às vezes eu faço um elogio, mas em contrapartida eu já tenho um pensamento de inveja, né? Eu estou feliz, acontece alguma coisa, né? Tenho um momento de felicidade e no momento seguinte eu já estou ali, mas será que é assim, será que não? Entende? Então, esse movimento pendular é inerente à criatura encarnada. Então, não tem como a gente ser diferente aqui, né? Enquanto somos aí matéria densa.
E esse evoluir é isso, né? Começar a perceber esse bem e mal e ir transformando através das oportunidades que a encarnação nos traz, a chegar a um determinado momento que essa matéria vai ser absorvida pelo espírito, né? E agora não sei se o Jorge quer comentar alguma coisa, ou mais alguém. Ok, já queria complementar, então. Tudo isso que você falou é o que está na parábola, quando ele diz que o Senhor olha o campo e ele vê o joio e o trigo. É a observação que você está falando, da dualidade. Ele enxerga as duas coisas, mas ele não arranca o joio. Porque arrancar é um ato de força, não é? Sim. Ele está usando a lei da força. Ele também não foge. Ele não se engana. Ele sabe que é o segundo movimento, que é de astúcia. E vamos pegar, só como exemplo, quando a Claudine olhou para a amiga e falou que a amiga era invejosa, mas ela não enxergou nela que ela não faltou com caridade, faltou com paciência, faltou tolerância, faltou bondade com o problema da amiga. Então ela usou de astúcia, ela se colocou como se ela fosse perfeita, não é? Criticando, isso é astúcia, esse é o segundo momento. Ela viu o joio, mas ela não assumiu o joio. Ela não quis ver, como a Cris colocou muito bem. Ela fugiu. Então, aí vocês vão ter todos os movimentos, não é? O homem olha para o campo é a sua mente, é os seus sentimentos, e ele precisa enxergar, como a Cris colocou, o joio e o trigo. Ok? Agora, vamos entender o que a parábola diz. O nosso planeta está em desequilíbrio. Desequilíbrio. O mal é maior que o bem. Qual é o primeiro movimento que eu preciso fazer para chegar em regeneração? Eu estou em expiação e provas, que é desequilíbrio. Eu preciso de equilíbrio, porque a ceifa vai acontecer na regeneração. E aí eu vou chegar nos mundos felizes sem o mal. Então, mas como é que eu faço isso? Então, a Cris, de novo, como a Rosângela e todo mundo, né? Ela deu a dica, você olha e você olha o bem. Você está vendo o mal em você, mas você escolhe fazer o bem, que é o contrário daquele mal. Mas isso precisa ser um processo ativo. Não é você olhar e esquecer. Você precisa fazer o bem. Por quê? Porque quanto mais bem você fizer, a balança vai equilibrar. E nós precisamos do equilíbrio. Então, de novo, eu vou ver o mal e o bem, mas eu preciso fazer o bem em pensamento, em sentimento, em ato e ação. E o Evangelho ele fala disso, quando ele diz, não é o mal que você faz, não é? É o bem que você deixou de fazer. Às vezes, não fazer nada, não é? Que é inércia, já é o mal. Então, não é você olhar o mal e não fazer nada. Que nem vamos voltar a pegar a Claudine para Cristo. Ela deveria, né, compreender e consolar a amiga dela. Que imagine o nível de sofrimento tão grande daquela pessoa, a carência, a negação que ela vivia, que ela precisava se vestir como a Claudine para se sentir amada, para se sentir aceita. Mas esse bem não foi feito. É uma ação que precisa fazer. Porque o objetivo é encontrar o equilíbrio. Veja, gente, como as parábolas são fantásticas, e o estudo delas nos leva a uma compreensão dos comportamentos que a gente precisa fazer e que a gente não faz. São modelos de comportamento. Então, a gente precisa olhar e ver o mal, o bem, olhar o mal, ver a dualidade que é o mal, ver o bem e fazer o bem, praticar esse bem. Aí eu consigo equilíbrio. Quanto mais bem eu pratico, mais eu tenho mais bem do que mal. Então eu vou equilibrar. E aí na ceifa eu vou poder ceifar o mal. Todo mundo compreendeu? É fundamental que vocês entendam. E comecem a fazer isso. Tem uma filinha de gente Tudo para bem, falar. gente? Então vamos lá, A deixa eu Clô, falar. a Ju e a Rosângela de novo. Vamos lá. Só não Eu sei quem não, é que levantou.
Oi? É que agora com a fala do Jorge me fez até rir, né? Porque eu nasci na roça e a gente plantava sempre arroz e trigo, né? Que aqui se fala do trigo e do joio, né? Então, quando eu via a plantação de trigo, que o mato crescia mais do que o trigo, né? Aí o trigo não se esvilupava muito. Aí a minha mãe dizia, vamos ter que limpar a roça de trigo, a plantação de trigo, porque que assim o trigo vem melhor, vem mais bonito, e ele vai dar, né, vai dar mais, vai produzir mais, né? Porque ele não vai poder produzir no meio do mato, no meio do inso, né? Então a gente tinha que arrancar todo o mato do trigo para deixar a roça do trigo bem limpinha, porque o trigo crescesse e desse bom fruto, senão não ia colher nada. Então, essa explicação que o Jorge estava dando ali do joio do trigo me fez um pouco rir lembrando dessa história, né? Que tipo de trigo nós vamos colher se está no meio do mato todo sujo, né? Ele tem que estar no limpo para colher de bom trigo, porque aí a gente tem, eu me perguntei que trigo é que eu vou colher, que vamos colher, né? Se ele está todo no meio do joio, no meio do mato, né? Ele tem que estar no limpo para ele dar um bom fruto, né? E é aquilo que a gente pensa. Se a gente pensa sempre o mal, que tipo de fruto nós vamos dar dentro de nós, da nossa mente, né? Se ela está suja, pensando mal com o joio, com outros insos, né? Então nós temos que um pouco limpar ela para ela dar bom fruto, para dar as partes positivas, né? Me fez um pouco rir, um pouco pensar nessa reflexão, que tipo de mente a gente quer para nós mesmos, né? Que tipo de pensamento, que tipo de porque a nossa mente é um fruto, né? Ela tem que dar bom fruto, como o trigo e o joio, né? Então o trigo tem que ser mais forte para fazer bom fruto e não deixar se matar pelo inso, né? Pelo joio, pelo mato, né? Essa é a minha reflexão. Obrigada, Tinelli. Não sei quem que levantou a mão primeiro, a Clô, a Ju? A Ju, foi a Ju. Então, vamos lá, Ju. Quando o Jorge perguntou, né, o que que a gente tem que fazer com o joio se a gente não pode arrancar? Eu pensei assim, bom, é só plantar mais trigo. Mas eu não sei se está certo, porque depois eu fiquei pensando, eu pensar que tenho que plantar mais trigo pode ser uma forma de fuga daquele joio, entendeu? Mas aí depois, mas agora eu tô na dúvida. Hoje, Clô, pode Caiu, falar. Não, acho que caiu, ela parou de falar mesmo, porque ela fechou o microfone. Eu vou Não, aproveitar. ela fez uma pergunta que ela ficou em dúvida, né? Sim, sim, sim. Vou aproveitar a fala da Ju e o exemplo que eu trouxe. Não tem problema pegar para Cristo, pode usar, que eu acho que fica mais claro assim quando a gente traz fatos da vida. E essa situação é uma situação que ao longo da vida assim eu me pego para refletir sobre ela. E agora com essa fala do Jorge, assim, tava pensando o quanto falta amor, assim, na gente, né? Porque quando a gente se depara com uma situação dessa, ou tantas outras que a gente tem ao decorrer da vida, as pessoas chegam até nós querendo ser amadas, né? Assim como a gente também quer ser amado pelos outros, né? E a gente não dá esse amor, né? A gente age com elas com afastamento, né? Negando o amor. Porque a gente também não se dá esse amor, né? A gente está vivendo aquele mesmo conflito que está colocando na forma de agir com outra pessoa, né? E aí quando... Aí não sei, não é bem... Não respondendo a pergunta da Ju, porque também fico com a mesma dúvida, mas acho que esse amor que a gente vai desenvolvendo nesse sentido, ele é o mecanismo para não deixar desse joio existir, mas com que ele se transforme e consiga, porque nada mais do que ele é uma semente do trigo, só que uma semente subvertida, assim, sei lá, né, que não conseguiu se desenvolver no processo, mas com esse amor que a gente dá, a gente consegue reverter, como se a gente conseguisse reverter em algum momento, né? Não nesse
nessa experiência terrena aqui, que a gente está vivenciando, não nesse momento espiritual, mas em algum momento a gente vai conseguir fazer com que ele se torne, com que não precise mais haver a dualidade, né? Porque a gente vai compreender tanto esse mal, vai amar tanto, que as pessoas que cheguem até nós, ou os nossos instintos, já não vão mais ter a necessidade de existir, porque a gente já compreendeu, já ama, já age daquela forma natural. Então, quando chegar uma situação de inveja, eu vou dar o meu amor para aquela pessoa, né? Eu vou olhar para ela, como o Jorge falou, com caridade, com compaixão, com amor, o joio não vai mais fazer sentido na vida, né? Então, em algum momento, ele não é que ele vai deixar de existir, mas ele se transformou, enfim, o amor já conseguiu unificar tudo que aí a gente só vai ser, né? Todo esse potencial divino que a gente já é. Era só isso. Obrigada, Clô. Obrigada, Ju. Eu estava ouvindo a Clô falar, né? E esse dia, com certeza, a plantação vai ser só trigo, né? Porque vai ser tanto amor que não vai ter mais, não tem para ninguém, né? Fala, Jorge. Cris, deixa eu responder a Juju. Sim. Entenda a parábola, não sou eu que falou, é a parábola de Jesus. Okay? Qual o objetivo da parábola? É a gente encontrar o equilíbrio. Não é você ceifar o joio. E ele diz, o joio só pode ser ceifado no momento da ceifa. Ele só vai ser tirado no momento da ceifa. O momento da ceifa é na regeneração. Mas para mim chegar na regeneração, Ju, eu preciso de equilíbrio, entende? Porque se eu continuar em desequilíbrio, eu vou reencarnar num planeta de expiação e provas. E você não está fugindo e nem negando. Eu falei, a Cris disse muito bem, você vai observar, e ele diz, né? O dono do campo observa o joio e o trigo. E ele diz para não arrancar. Deixe ele crescer junto. No momento da ceifa, vamos tirar primeiro o joio. E aí vai sobrar só o trigo. Então, vai ter um momento certo, Ju. E isso é a beleza da parábola, que não sei se vocês estão me entendendo. Ela traz conforto, porque toda essa impaciência que a gente vai ter de querer ser bom, de querer ser santo, pode esquecer. Isso atrapalha o discernimento, como a Cris colocou, do movimento certo que nós precisamos fazer. O movimento certo que nós precisamos fazer é o bem. O bem, o bem e o bem. Para que haja um equilíbrio. Na regeneração, o bem se sobrepõe ao mal. E aí vai ter a ceifa. E eu não preciso fugir, nem esconder, nem arrancar. Eu preciso ver o joio. O que é o joio? É impaciência. Então, eu sei que é impaciência. Então, eu pratico o bem, a paciência. A partir do autocontrole e autodomínio, que eu vou ter na impaciência. Eu não estou querendo arrancar a impaciência, eu não estou querendo fazer nada, eu estou vendo que ela está ali. Mas só que eu não vou fazer o movimento que ela quer. Não vou. Mas eu não vou brigar com ela, eu não vou xingar ela, eu não vou me irritar com ela, eu não vou dizer que os outros são culpados. Eu estou numa fila e digo, olha como o pessoal demora. Eu vou absorver isso e vou praticar a paciência. O contrário da mansidão, da revolta, é a mansidão. Então, se eu estou revoltado, eu preciso absorver isso, praticando mansidão, praticando calma, serenidade, brandura. Aí eu estou fazendo bem. E o bem equilibra isso. E no equilíbrio eu chego em regeneração. E em regeneração vai ver a ceifa. Compreendeu, Ju? Gente, isso traz um consolo, que a gente não precisa sair correndo, querendo fazer coisas desembestadas, achando que vamos fazer o bem. Não precisamos sair querendo, sabe, fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, achando que a gente vai
Não vai. Porque tudo acontece no tempo de Deus. Por isso que eu falei antes, ele acompanha a progressão dos mundos, não é? Então, você vem da força para a astúcia, aqui você precisa encontrar o equilíbrio para chegar em regeneração, depois você tem a lei de honestidade, que você vai alcançar nos mundos felizes. Mas tudo no seu tempo, nós precisamos viver todas essas experiências e passar por elas alcançando o equilíbrio. Nesse momento, é equilíbrio. O equilíbrio, como nós estamos praticando mais mal do que bem, o equilíbrio vai acontecer praticando bem. Tudo bem? Todo mundo entendeu? Por favor, entendam. Se não entender, a Cris diz que repete tudo de novo. Respondam, por favor, entenderam? Entendeu, Ju? Entendeu, Claudine? Entendeu, Tati? Entendeu? Entendi. Eu entendi, amigo. Carlinhos, Rosângela, Eliane. E Tá? Quer não, falar? amigo, mas é por isso que eu fiquei com dúvida Ô, Ju, teu áudio está travando. Não sei, a internet que tá. naquela hora. Porque quando tu foi, o meu pensamento foi, Ju, a gente não está te ouvindo. tá melhor? Fala mais um pouquinho. Agora tá melhor? No Tá, áudio? agora tá. Uhum. Ah, então tá bom. Aquela hora que tu perguntou, Jorginho, que o meu primeiro pensamento quando tu perguntou foi assim, é só plantar mais trigo. E aí, em seguida, foi, eu acho que isso é astúcia. Eu acho que isso também é uma fuga. E né? Porque pelo que tu falou ali, eu querer plantar mais trigo ao invés de esperar o joio e o trigo crescer para fazer a semeadura, é um ato de astúcia por achar que eu vou poder controlar o crescimento do joio, né? Tipo, se eu plantar mais trigo, então não vou me preocupar com o joio. Mas era por isso que eu estava na dúvida mesmo. Porque eu realmente achei que era um pensamento de astúcia, mas eu fiquei assim, mas será? Tá bom, nega, vamos continuar então. Mas olha, muito bacana esse bate-bola, né? Porque eu acho que é assim que a gente vai aprendendo. E é assim que tem que ser mesmo. A aula participativa é muito maravilhoso. Então vamos lá. Cris, só um minutinho. O joio, Ju, o joio ele já cresceu tanto que no campo existe mais joio do que trigo. Por isso que tem o desequilíbrio. Então, não é astúcia, é um processo inteligente de obedecer à lei, que é o que a parábola está ensinando, a praticar o bem. Só tem uma ação que é capaz de absorver o mal, é fazer o bem. Sim, mas o meu O pensamento bem foi de segundo o astúcia, Evangelho. porque eu. Mas eu digo que meu pensamento foi de astúcia porque eu pensei, tipo, naquele momento, entendeu? Eu não. No caso, meu Aham. pensamento não esperaria o joio crescer, porque eu plantaria o trigo. Mas eu entendo, eu entendi. Nesse momento, O a joio gente já tem mais. cresceu demais, o joio já tomou o Isso, campo. O joio está com 90% do eu campo não, tomado já. eu não tenho espaço para plantar trigo nesse momento. Tem sim, aí você tem. Desculpa, Cris, desculpa tomar sua aula, desculpa toda a discussão aí. Me perdoe, tá bom? Segue em frente aí. Não tem que se desculpar, né? Esse é o objetivo. As dúvidas vão ficando, né, não resolve muita coisa. Eu acho que tem que ser assim mesmo. Muito bom. É preciso que haja o contraste, olha só. Sem ver a escuridão, a criatura não identifica a luz. Então, sois seres dualísticos, é preciso que vejas os dois lados, ou seja, o joio e o trigo, para que então tenhas a possibilidade da escolha. O mal crescendo ao lado do bem lhe faz ver a verdade, e no que cada instante da vida pode se transformar, dependendo da escolha do ser. Então, o que ele quer dizer aqui, né? Eu vejo esse crescimento, né, do bem e do mal, e eu posso escolher. E escolher o bem
é o caminho. Citar o professor Maurício de novo, ele dá um exemplo muito bacana de uma orquestra. Então, assim, tem vários instrumentos, né? Então, nessa orquestra, tem um violino que toca muito mal, né? Os outros tocam bem. Eu não vou pôr esse violino a reger a minha orquestra, né? A ser o instrumento principal, né? Ele está ali, eu sei que ele existe, a gente convive com ele, observa, enxerga, mas eu não preciso deixar que ele tome conta da minha vida, né? Então, é isso que a gente precisa fazer, essa dualidade, esse ver os dois lados com clareza, traz essa possibilidade de escolha, né? Então, a gente pode escolher o tempo inteiro, independente da situação que a gente esteja inserido, né? Porque o mal, uma característica do mal é a transitoriedade, ou seja, o mal é transitório. Então, o mal trabalha para o bem, porque através do mal a gente consegue crescer, né? Então, o bem é perene, ou seja, ele é constante, ele é duradouro, ele é eterno, e o mal é transitório. Então, todo mal, dependendo da escolha que eu faça, ou seja, me revoltar ou observar naquele mal uma oportunidade de crescimento, né, é uma escolha que eu faço. Então, eu escolho descer um pouco mais, se eu me revolto com aquele mal que me acontece, ou eu posso escolher crescer, né, que é ver esse mal como uma grande oportunidade que a vida está me oferecendo, ou seja, Deus me dando, né, uma oportunidade de crescimento. O apóstolo Paulo, por sua vez, prescreveu que se deve vencer o mal com o bem, né? Então, tudo que a gente acabou de falar, né, a transitoriedade e a finalidade do mal, né? A gente teve, quem é novo aqui, acho que a Rosângela e não sei se a Karine assistiu, a Eliane, nós temos uma aula lá no canal que fala, né, sobre o mal, sobre a utilidade desse mal, que ele é necessário na vida da gente, né, porque no momento evolutivo que a gente se encontra, a gente precisa desse mal para crescer. Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, interrogou os espíritos superiores conforme a questão 630. Como se pode distinguir o bem do mal? E eles responderam: o bem é tudo o que é a lei de Deus, o mal, tudo o que lhe é contrário. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus, fazer o mal é infringi-la. Aí fica a reflexão: o que a gente tem feito? Isso de acordo, não sou eu que estou dizendo, agora vou fazer igual o Jorge, né? É o Livro dos Espíritos e é o Evangelho que me diz, né, qual é o caminho, o que é o bem, o que é um homem de bem. Inclusive tem um capítulo do Evangelho que fala, né, sobre o homem de bem. Então, que tipo de homem eu tenho sido, de mulher eu tenho sido, de criatura, né, que abrange tudo. Que tipo de criatura eu tenho sido? Eu tenho exercitado o que, né, mais na minha vida? E esse equilíbrio, né, esse olhar para os dois lados. E a gente sempre fala isso, e eu acho oportuno repetir, que não é porque é meu lado sombrio que eu preciso me incomodar com ele. Ou seja, eu não posso olhar com raiva, com mágoa, com qualquer sentimento negativo para o meu lado sombrio. Porque quando eu faço isso, o que eu estou fazendo? Eu estou afastando, porque eu estou sendo o quê? Rigorosa comigo mesma. E o rigor, segundo também o Evangelho, ele faz o quê? Ele afasta. Então, vamos pegar um exemplo fora de nós, que é mais fácil, né? Quando eu sou muito rigorosa com alguém, com um filho, com um amigo, com um colega de trabalho, o que a gente faz quando a gente convive com uma pessoa muito rigorosa? A gente se aproxima ou a gente se afasta, normalmente? Nós nos afastamos, porque nós não gostamos do rigor. Então, se eu não gosto do rigor, por que eu me trato com tanto rigor? Então, eu quero dizer o quê?
que é preciso que a gente olhe para esse lado sombrio que todos nós temos amorosamente, porque é só dessa maneira que eu vou conseguir trazer esse fragmento para a unidade, que eu vou começar a unificar essa colcha de retalhos, né? São muitos retalhos, muitos pedaços que esse nosso psiquismo é feito, vamos dizer assim. Ele usa um exemplo como um vidro estilhaçado, um espelho quebrado. Então, são muitos fragmentos que a gente precisa estar juntando. E esse é o olhar amorosamente esse olhar amoroso que a gente precisa ter com a gente mesmo. O mal sempre trabalha para o bem. O mal tem como essência a transitoriedade, eu já adiantei, né? Enquanto o bem é perene. Por mais que o mal acredite no seu próprio poder, mais na ilusão emerge. Ou seja, acreditar que o mal possa realmente ter poder sobre nós é uma ilusão. Porque trata-se de uma escolha, mas para que essa escolha aconteça de forma adequada, a gente precisa estar desperto, né? Precisa usar de inteligência. Então, já te deixo falar, tá, Helena? Uma coisa que eu parei para pensar um pouco sobre isso, que eu estava preparando uma palestra sobre o carnaval para amanhã, e o quanto que a gente gosta de conceitos prontos, né? De que as pessoas digam para a gente o que é certo e o que é errado. E isso também é um condicionamento. Então, eu tenho preguiça mental e eu quero que as pessoas me digam, isso é certo? Ok, então vou fazer. Não, isso é errado. Não, então, entende? Então, a gente se habitua a acreditar nas coisas que a gente ouve sem usar da nossa inteligência, porque nós temos preguiça. Essa preguiça que eu falo é preguiça mental, né? Então, que a gente comece a observar as coisas com mais critério. E uma outra coisa que eu gostaria de comentar é que, assim, quanto mais rápido a gente chega a uma conclusão de alguma coisa, ou achar que eu sei de alguma coisa, mais condicionado a gente está. Porque alguém que chega numa conclusão muito rapidamente é um sinal de desinformação, de falta de exercício da sua capacidade de inteligência, de reflexão, de discernimento. Então, as pessoas que mais sabem são as que, na verdade, menos acham que sabem, né? Porque é impossível que a gente comece a expandir essa maneira de pensar e de ver e chegue a conclusões, entende? Então, fica essa reflexão, né? Que a gente comece a observar as informações que chegam, as coisas que nos dizem, as coisas que a gente pensa, o quanto esse pensamento é condicionado no passado, nas coisas que eu ouço, o quanto disso é clichê mental, ou seja, tudo que eu escuto na TV, as coisas que a minha mente, muitas vezes nas entrelinhas consegue captar, porque eu não tenho discernimento, ou seja, eu não estou desperta o suficiente para perceber o que a vida me traz verdadeiramente. Pode falar, Helena. Então, agora que eu estou vendo, já vai dar 9 horas, né? Uhum. Mas não podia perder a oportunidade, né? De falar essa frase que eu uso diariamente, aprendi nos cursos, nos estudos, que o mal tem pressa. Né? Então, até porque ele é transitório, né? Então, assim, isso eu uso no meu dia a dia e vou sugerir, né? Todos prestem atenção nisso também. Sempre que eu me vejo com pressa de fazer alguma coisa, qualquer mínima coisa que seja, se eu estiver com pressa, agoniada para fazer, eu paro. Eu paro e lembro sempre dessa frase: o mal tem pressa. Então, se eu estou com pressa, coisa boa ali não está ali. Quer dizer, eu estou no condicionamento, a minha mente está querendo que eu faça, que eu mostre alguma perfeição, que eu mostre o quanto eu sou boa, que eu mostre que eu sou perfeita, que eu sou eficiente. Então, ou seja, né? Não são coisas boas, né? Não é o bem que está me monitorando, né? Então, assim, uma boa dica, não quis deixar passar, porque esse, para mim, foi um ensinamento de grande valia, tá bom? Era isso. É verdade, foi no curso presencial, né? Ficou essa frase, o mal tem pressa. Acho que até foi uma aula da Maria, se eu não me engano. Mas é isso mesmo, né? Porque o que apressa, né? Uma mente acelerada,
ela está vendo o quê? Ela está percebendo o quê? Né? Quantas vezes a gente faz as coisas e nem sabe, não lembra se tomou um remédio, se tomou um copo de água, se não tomou, se fez alguma coisa ou não fez, isso são hábitos materiais, né? Fora os hábitos mentais que a gente tem. Então, quantos pensamentos passam ali naquela mente agitada e emitindo, né, vibrações e tudo mais, e a gente não percebe. E dali, se a gente for, né, pegar o caminho aí de falar das doenças e de todos os desconfortos que a gente tem, tudo parte do pensamento, né? Gente, são 9 horas, não sei se o Jorge quer complementar com mais alguma coisa, mais alguém quer falar, que acho que a gente já pode fazer o nosso encerramento. Não, eu não quero falar, falei demais, Cris. Tu não quer encerrar Estou para a aguardando gente, a pressa então? encerramento. Hã? Quero sim, posso Então, por encerrar. favor. Posso sim. Tá bom, gente, vamos ter em mente isso, né? Nós precisamos de equilíbrio. Vamos lembrar também que nós temos dezenas de milhões, talvez até de bilhões de anos de mal, então não é possível reabsorvê-lo todo de uma vez. Ele precisa acontecer no tempo de Deus, naquilo que a gente suporte, em doses pequenas, né? Então vamos nos manter sempre serenos, sempre mansos, sempre equilibrados, e todas as oportunidades que nós tivermos, vamos praticar o bem. O caminho é o bem. O bem vai nos levar para o equilíbrio. Do equilíbrio para a reabsorção de todo esse mal, fica bem mais fácil, porque nós vamos trabalhar num planeta onde vai ter menos doença, menos misérias, menos dores, outro tipo de situação planetária, e onde nós vamos ter não tanta dificuldade em realizar o bem, porque vamos ter menos pressão do mal. Então, vamos nos concentrar nisso aí, lembrar a todos que em todos os momentos do seu dia você tem essa oportunidade e em todos os momentos o joio vai estar presente. Então, é olhar para ele com muito carinho, com muito amor, saber que ele faz parte de você, mas que você precisa praticar o bem, ao contrário do que ele está dizendo. Esse é o ensinamento que o Mestre Jesus nos deixou. Então, vamos todos, nesse instante, elevar o pensamento até Jesus. Vamos trazê-lo para dentro do nosso coração. Vamos senti-lo e sentir toda essa energia que está no grupo atualmente. Respira. Deixa a energia fluir através de você. Deixa ela se espargir em todos os ambientes do seu lar, em todo o seu corpo. Que todas as suas células recebam essa energia de cura, saudável, de paz. Recebam a presença espiritual. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como ela é feita no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Mas não nos deixes, meu Deus, cairmos nas tentações. Livra-nos de todos os males que assim sejam. Com o coração cheio de gratidão, pedimos permissão e damos por encerrado o nosso estudo desta noite. Fiquem todos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo.